Bom, galera, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal Bancada Bicolor. É o seguinte, galera, eu tava um pouco sumido, mas eu estou de volta, tá? Infelizmente tivemos alguns problemas técnicos e eu fiquei ausente alguns dias aí sem gravar conteúdo para vocês, mas eu já estou de volta para trazer conteúdo todos os dias para deixar você bem informado de tudo o que acontece nos bastidores do maior do norte e centro-oeste do Brasil. Beleza, galera? Mas antes disso, galera, eu já peço para você deixar aquele like no vídeo, se inscreva no canal se você está aqui pela primeira vez e já deixe seu like, beleza? Se você puder compartilhar o nosso vídeo, eu agradeço demais, beleza? Bom, galera, tem esse recadinho aqui da TV Digital. Se você quer assistir todos os jogos do Papão, então não perca tempo. Assim agora mesmo por apenas R$ 24,90 por mês e assista todos os jogos da Série A, Série B, Série C, Liga dos Campeões, Copa do Brasil, Libertadores e muito mais. Então não perca tempo. Só não esqueça de pedir o seu teste grátis de 2 horas, beleza? Bom, galera, agora sim, né? Vamos começar falando aqui de bastidores, de reforços, jogadores saindo, jogadores chegando no time do Paysandu, tá? Só ligar essa lâmpada aqui. Tinha esquecido de ligar ela. Bom, é o seguinte, galera, vamos começar falando aqui dos jogos, né? Quer dizer, do jogo de ontem que aconteceu. Faltava um jogo aí para finalizar a 22ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B e tivemos Operário 0, Avaí 0. O Operário que será nosso próximo adversário aqui em Belém, no estádio da Curuzu, no próximo domingo às 4 horas da tarde, tá, galera? Então, Operário e Avaí foi um bom resultado, já que o Operário também está na briga contra o rebaixamento, tá? Bom, galera, para vocês terem uma noção do que eu estou falando, eu vou trazer aqui cadê o simulador? Pera aí, galera, que eu já ajustar isso aqui ao vivo mesmo, tô nem aí. Pera aí. Sumiu da minha tela aqui, mas eu já vou trazer de volta. Pronto, agora sim. Agora sim, galera. O que eu quero falar aqui, galera, o Operário, esse empate do Operário tá com 27 pontos, tá? Com esse empate, o Operário, mas se o Paysandu vencer, tá? O time do Operário, o Paysandu, além de sair da zona do rebaixamento, galera, também vai encostar no time do Operário. O Paysandu vai 24 pontos com a vitória contra o Operário. Mas também, galera, a gente tem que ficar de olho nos adversários que também estão na zona do rebaixamento, tipo o Amazonas. O Amazonas vai pegar o Avaí fora de casa. Eu acho muito difícil o Amazonas conseguir vencer o time do Avaí. Claro que pode acontecer um jogador ser expulso, pode acontecer uma zebra, mas eu acho muito difícil. O time do Amazonas, eu tava vendo alguns torcedores do Amazonas já estão decretando já o rebaixamento deles, né? Porque eles vão ter alguns jogos muito complicados, como esse contra o Avaí. Depois vai enfrentar o time do Atlético Goianiense. Depois recebe a Cadela de Peruca. Então, confrontos muito difíceis para o time do Amazonas. O outro adversário é o Botafogo de São Paulo. O Botafogo de São Paulo, que nessa próxima rodada, galera, vai enfrentar o time do Vila Nova, que vem de 2 vitórias seguidas, né? Venceu a gente, né? Foi um resultado ali, na minha opinião, foi zebra esse resultado, apesar do Paysandu ter jogado mal, mas o time do Vila Nova conseguiu vencer aqui o Paysandu na Curuzu. E no jogo passado conseguiu vencer o clássico contra o Goiás. Então eles estão numa sequência muito boa. O time do Vila Nova, eu acho muito difícil o time do Atlético, o time do Botafogo de São Paulo conquistar a vitória. Eu acho que esse jogo aí, galera, tá com cara de empate, tá? Então vamos colocar um empate aqui para esse confronto. Tá? O outro adversário é o Volta Redonda, galera. Volta Redonda a gente tem que ficar de olho nesses adversários. Volta Redonda que perdeu dentro de casa na última rodada para o time do CRB. E eu acho muito difícil eles vencerem a equipe do Ferroviária. Mas está com cara de empate esse jogo. Mas eu acho que a Ferroviária ganha esse jogo e deixa o time do Volta Redonda lá atrás. O outro adversário que também está na zona é o time do América Mineiro, né? O América Mineiro que enfrenta o Goiás
Goiás que vem numa decadência no campeonato, tá? Vem de sequência negativa, mas o Goiás é favorito para vencer esse jogo contra a equipe do América Mineiro. O América Mineiro que está numa crise muito grande de bastidores, elenco rachado, você sabe como é o futebol. Mas eu já venho falando aqui em outros vídeos que o time do América Mineiro, se você for colocar o time do América Mineiro no papel, é um time que era para estar brigando por G4 no campeonato. Mas não dá para jogar só com nomes, né? Tem que ter um bom treinador também, o time do América Mineiro, já que ele não tem um bom treinador, tá? Então, galera, o Paysandu sair da zona do rebaixamento só depende dele. Vencendo o time do Operário, eu acho, galera, com certeza os outros adversários não vão conseguir fazer o seu dever de casa ou até mesmo fora de casa. É o seguinte, galera, vamos falar agora aqui do Diogo Oliveira, que recebeu proposta para deixar o time do Paysandu, tá? Um jogador que fez apenas 10 jogos com a camisa do Paysandu, tem 5 gols na Série B. E o que me chama a atenção, galera, é esse assédio precoce, tá? O jogador que fez apenas 10 jogos, a gente sabia que o jogador fazendo gols iria chamar assim a atenção de outros clubes, mas tá chamando atenção muito cedo, galera, muito cedo mesmo. Então a diretoria já tá tentando renovar o seu contrato por pelo menos 1 ano, 2 anos, para tentar, pelo menos, se o jogador sair, o Paysandu vai ganhar alguma coisa em cima, tá? Porque a multa rescisória hoje do jogador Diogo Oliveira é alta para o futebol brasileiro, mas para o futebol internacional, galera, é mixaria. Então, eu fico muito sim preocupado em caso o jogador decida sair do time do Paysandu. Então, se a gente perder o Diogo Oliveira, que a gente vai bater aqui, ó, que isso não aconteça, pelo menos nessa temporada, tá? A gente tem que contar com o jogador até o final da temporada, porque em caso a gente perca o jogador, galera, fica muito complicado. Muito complicado, porque a gente não pode ficar dependendo do Índio de Madeira, porque o Índio de Madeira a gente sabe que é um jogador muito limitado. Conseguiu enganar a gente 1, 2 jogos, mas no decorrer dos jogos só demonstrou que é um jogador bagre. Então, o Diogo Oliveira é aquele jogador que todo time gostaria de ter, que é aquele camisa 9, fixo, aquele centroavante que pode resolver a qualquer momento, como aconteceu no jogo contra o Coxa. Tá? Então vamos torcer aí que a diretoria consiga renovar o seu contrato, ou pelo menos segurar o jogador até o final da Série B. Vamos falar agora aqui do Luan Freitas, que pegou todo mundo de surpresa a sua saída do Paysandu, né, galera? O jogador que está voltando para o Fluminense e será reemprestado novamente, mas dessa vez para o time gaúcho, para o time lá de Caxias, o time do Juventude. O Juventude que está na Série A e está na zona do rebaixamento, lutando para não voltar para a segundona, né? E o Luan Freitas, galera, nesses últimos jogos está sendo escalado fora da sua posição. Jogou contra o Atlético Paranaense, até fez uma partida boa, mas contra o Vila Nova deixou muito a desejar contra a equipe do Vila Nova. Não só ele, mas como praticamente todos os jogadores do time do Paysandu. Tá? Mas é um jogador que está jogando fora da sua posição. É um jogador que, na minha opinião, rende mais jogando como volante, mas ele mesmo deu uma entrevista falando que ele não gostava muito de jogar fora da sua posição, jogando de volante. Ele gosta de jogar na sua posição de zagueiro, mas em alguns jogos de zagueiro ele deixava muito a desejar. Tá? Tinha jogo que ele arrebentava, mas também tinha jogo que ele deixava muito a desejar. Tá? Então, Luan Freitas não é mais jogador do Paysandu, vai jogar a primeira divisão com o time do Juventude. Mas eu quero desejar boa sorte ao Luan Freitas, honrou a camisa do Paysandu. Deu para ver que é um jogador sério, um jogador que honra a camisa que ele veste. Então, boa sorte, Luan Freitas, lá no time do Juventude. É o seguinte, galera, agora a gente vai falar aqui de contratações, vamos falar aqui de mercado da bola do Paysandu. O mercado da bola, o bastidor está fervendo do lado do Papão da Curuzu. Tá? E vamos começar falando aqui do Cedric, jogador que joga na lateral direita. Como o Luan Freitas
estava sendo improvisado nessa posição. Então o Cedric pode ser o cara que pode assumir a lateral direita do Papão, já que o Claudinei Oliveira dá para ver que ele não tem muita confiança no Edilson, principalmente na lateral direita, porque quando o treinador improvisa um zagueiro ou jogador de outra posição, naquela posição que tem jogador para posição, é para se preocupar. Isso quer dizer que o jogador não tem confiança no seu jogador da posição. Então o Cedric pode ser esse jogador para vestir a camisa do Paysandu. Cedric, que já foi jogador do Claudinei Oliveira no próprio Londrina na Série C. Mas vale lembrar, galera, também que o Frontini, ele deu uma entrevista. Ele falou que alguns jogadores da Série C estão sendo negociados e o Cedric pode ser um desses. Mas o jogador só pode vir se o Londrina não se classificar. Mas pelo que eu estou vendo aqui na tabela da Série C, o Londrina já está classificado para a segunda fase da Série C, que é o quadrangular final que vale o acesso para a Série B. Então, seguindo a lógica do Frontini, o Cedric, eu acho muito difícil ele sair do Londrina e vir para o Paysandu, tá? Porque foi a própria fala do Frontini. O jogador, a gente está só esperando time X para terminar a primeira fase para ele vir para o Paysandu. Ou se ele se classificar, ele não vem, ou ele vem só no ano que vem. Palavras do próprio Frontini. Tá? Então, seguindo essa lógica, eu acho muito difícil o Cedric vestir a camisa do Paysandu. Só se o jogador pedir as contas lá e vir jogar para o time do Paysandu. Ou o Paysandu pagar a multa rescisória do jogador. Que eu acho muito difícil neste momento. Tá? Mas, diferente do jogador Cedric, tem o Léo Passos. Léo Passos também está disputando a Série C, mas o Léo Passos é um jogador que joga de centroavante, um jogador que pode chegar aí para ser reserva imediato do Diogo Oliveira, um jogador que eu já queria há alguns anos vestindo a camisa do Paysandu. Acho baita de jogador o Léo Passos, tá? Bom jogador, jogador que foi revelado nas categorias de base do Palmeiras, teve passagem pelo Londrina, América Mineiro, Náutico, atualmente ele é jogador do Primavera e está emprestado ao time do Ituano, disputando a Série C. Como eu falei, o Frontini está esperando acabar a Série C para esse jogador vestir a camisa do Paysandu. Eu estava também olhando a classificação do Ituano. O Ituano está em 12º colocado. Então ele ainda não está matematicamente classificado para a segunda fase da Série C. Hoje o Ituano tem, em 12 jogos, fez 21 pontos. Para ele se classificar, tem que torcer para uma galera aí tropeçar, como CSA, Ipiranga, Brusque, Guarani, Confiança e até mesmo Floresta. Então, o Ituano ainda tem chances ainda de classificar para a segunda fase da Série C. Caso o Ituano não consiga se classificar, esse sim pode pintar com a camisa do Paysandu para o restante da temporada. Olha só os números do Léo Passos vestindo a camisa do Ituano na temporada, tá? Nessa temporada ele fez 15 jogos, marcou 2 gols e tem uma assistência. Mas vale lembrar também que ele jogou no Primavera, que é o atual time dele, como eu falei, tá apenas emprestado para o time do Ituano. Ele fez 16 jogos pelo Primavera, marcou 1 gol e deu uma assistência. Então, na temporada, ele fez 31 jogos e marcou 3 gols na temporada. Aí o Léo Passos, tá, um jogador que joga de centroavante. Os números dele são baixos? São, mas é um bom jogador, galera. É um bom jogador. Para quem acompanha futebol, sabe que o Léo Passos é um bom jogador. Não chega para ser titular, mas seria um reserva imediato do Diogo Oliveira. Então, esse sim seria o reserva imediato, sim, do Diogo Oliveira para o restante do Campeonato Brasileiro da Série B.
Já o Índio de Madeira, eu jogava ele para jogar mais nas pontas. Eu acho que o Índio de Madeira, galera, ele joga melhor pelas pontas. De centroavante não dá. Então, Léo Passos pode ser o jogador que pode pintar com a camisa do Paysandu para o restante da Série B. Vamos torcer, né, para o Ituano não se classificar para a segunda fase, porque se ele se classificar, então pode dizer adeus aí para a chegada do Léo Passos com a camisa do Paysandu. Seguinte, galera, agora vamos falar aqui do Pedro Vitor, né, o jogador que já passou pela cadela de peruca. Quando saiu essa informação que o Pedro Vitor estaria negociando com o Paysandu, cara, eu vi torcedor da cadela de peruca se mordendo, se rasgando, se arranhando todo, com ciúme do cara. E, rapaz, deixa disso, rapaz. Ciúme de macho. O cara é profissional, rapaz. Pagando bem, ele pode jogar em qualquer um time, pô. Então o Paysandu fez sim uma proposta oficial para o jogador, cobriu a oferta que ele recebe lá no time coreano. Hoje ele disputa a segunda divisão do campeonato coreano. Então a proposta está na mesa do jogador, tá? Agora vai do jogador aceitar ou não para vir vestir a camisa do Paysandu, tá? Vai lembrar também que ele já pode assinar um pré-contrato, porque o contrato dele encerra agora também no final do ano com a camisa do time coreano, tá? E eu tava vendo os números do Pedro Vitor com a camisa desse time lá da Coreia do Sul, tá? Ele fez 23 jogos e marcou 4 gols. Bom, torcedor, agora eu quero saber a sua opinião. Você contrataria o Pedro Vitor para vestir a camisa do Paysandu, sim ou não? Dê sua opinião aqui nos comentários. Bom, na minha humilde opinião, torcedor, eu contrataria o Pedro Vitor para hoje. Para hoje, tá? Então, um jogador que chegaria para ser titular hoje, já que o Rossi ainda não voltou de lesão. Então, a gente não pode também ficar esperando muito o jogador, né? Agora vai depender aí do próprio jogador se ele vai querer vir ou não para vestir a camisa do Paysandu, tá? Eu vi alguns torcedores cadela de perigo falando: ah, ele já rejeitou o Paysandu. Não existe isso, galera. Não existe isso, tá? Então, o jogador aí que tá com proposta na mesa, agora vai depender do jogador. Ah, mas ele tá dando prioridade para cadela de peruca. Meu irmão, o jogador quer saber de dinheiro. Agora, se ele fosse jogador da cadela de peruca e o Paysandu fizesse essa proposta, eu acho que ele não aceitaria, tá? Mas o jogador já saiu da cadela de peruca, tá jogando no time sul-coreano, e a proposta que o Paysandu fez foi muito boa, pô, muito boa mesmo. Então, eu particularmente, eu acho, tá? Eu acho que ele vai aceitar vestir a camisa do Paysandu, tá? Então, vamos aguardar aí. Qualquer informação de última hora eu trago no último vídeo para vocês, beleza? Mas é um jogador aí que eu traria aí para vestir a camisa do Paysandu e vai ajudar muito, muito mesmo o Paysandu no restante do Campeonato Brasileiro da Série B. Beleza, galera? Então, deixa o like no vídeo, galera. Se inscreva no canal e acompanhe tudo o que acontece nos bastidores do maior do Norte e Centro-Oeste do Brasil. Beleza? Então, galera, eu vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.